O que eu faço quando tudo sai fora do planejado? O que você faz quando tudo sai fora do planejado? O que eu faço quando tudo sai fora do planejado? Bom, primeiramente, eu tenho que te perguntar quantos planos você já fez em toda a sua vida e quantos destes planos saíram exatamente da forma como você de fato planejou, da forma como você de fato esperou que eles acontecessem, que esses planos iriam sair do papel? Por que eu te pergunto isso já de cara? Porque a gente faz os nossos planos baseados nas ideias que a gente tem diante da perspectiva de mundo e de visão que está baseado na nossa vida de agora, na nossa perspectiva de agora, na nossa identidade do agora. As escolhas que nós fazemos agora, elas são baseadas nessa visão de mundo, nessa visão que a gente tem a respeito daquele próprio plano. Porque quando você faz um plano, que você determina alguma coisa para o seu futuro, você está olhando com estes olhos de hoje. E muitas vezes você tem poucas informações sobre esse plano, sobre isso que você quer, sobre o que de fato seria melhor para você, tanto para você de agora quanto para você do futuro. Porém, você faz sentido que é como se você tivesse menos informação a respeito de algo que está muito longe, que na verdade você nem tem como saber se aquilo de fato é o melhor para você? Porque, querendo ou não, o contexto que a gente está é o que define o que você quer que aconteça, para onde você quer ir, o que que você quer fazer da sua vida. E à medida que a gente vai amadurecendo, que nós vamos evoluindo, que as coisas da nossa vida vão acontecendo, a gente literalmente percebe que esse tempo está passando e que vão acontecendo coisas, vão surgindo coisas na nossa vida, pessoas, e a gente vai evoluindo junto. E aí você acaba percebendo que a maioria desses planos que você fez estão de fato baseados no passado e talvez não estão mais condizendo com o que você quer para sua vida, com quem você quer ser, com o que você quer agora de fato, porque quando você fez aquele plano, você estava no passado. É como, por exemplo, você sonhar que quer trabalhar em um determinado lugar. Então você idealiza aquele lugar, você imagina como vai ser seus dias naquele lugar, como seria a sua equipe, como é você vestir a camisa daquela empresa. E aí, depois de um tempo que você está ali dentro, que foi um lugar que você almejou, que querendo ou não, foi bom para a sua carreira, te fez chegar num certo nível de trabalho ali, onde você viveu coisas que você não viveria, que você conheceu pessoas que você não conheceria se não fosse esse trabalho, mas aí você chega num ponto que você fala que agora eu já não me sinto mais encaixada, não sinto que isso faz sentido mais para o que eu quero a partir de agora. E aí, muitas vezes, você se sente até ingrata, porque você fala, mas eu desejei tanto esse sonho, eu desejei tanto ter isso, tanto fazer isso, e agora que eu faço, será que é a ânsia de ter e o tédio de possuir? Mas não é que você seja ingrata, a questão é que quando você quis trabalhar nesse determinado lugar, você não significa agora que você conseguiu, que você colapsou esse desejo na realidade, que você é obrigada a ficar nesse lugar para o resto da sua vida. Se você desejou muito ter um carro e você conquistou e agora você tem o desejo de vender porque você quer um outro carro, não significa que você seja ingrata por você não querer mais aquele carro. É por isso que na manifestação existe uma questão que é a seguinte: você não pode, você tem que determinar muito claro o que você quer para sua vida, muito claro o que você sonha, o que você deseja realizar, o lugar que você deseja chegar, as coisas que você quer. Eu sempre gosto de anotar num papel, igual eu estou desejando aqui, uma câmera, e aí eu vou anotar os detalhes dessa câmera, e eu vou ficar ali namorando ela, vendo vídeos de como ela funciona e já me imaginando usando essa câmera. Isso é um exemplo de coisa material. Então você vai lá, faz no papel o jeito que você quer que seja seu carro, o jeito que você quer que seja seu relacionamento, o jeito que você quer que seja a sua viagem e etc. O que você não pode é você tem que ficar apegada aos detalhes do que você quer, porque você tem que ter muito claro, de fato, o que você quer receber do universo, mas você não pode ficar apegado no como ele vai fazer isso chegar para você. Você não pode querer determinar
a hora exata, o dia exato que isso vai chegar para você. Porque se você fica muito apegado no como, no quando, você meio que está tentando manipular, você está tentando controlar a forma como isso vai chegar para você, a forma como o universo vai trazer isso para a sua vida. E quando você faz isso, é como se você estivesse impedindo a criatividade do universo de acontecer. Se eu falo assim, que eu vou comprar a minha câmera a partir desta fonte de renda, significa que eu estou minimizando o universo de talvez para fazer alguém me dar um presente, de fazer esse dinheiro vir por outros lugares, por outros meios, enfim, existem inúmeras formas de o universo entregar para você as coisas que você quer, não é da forma que você determina, eu quero que venha por tal e tal coisa. E aí, às vezes, isso demora a vir, justamente por isso, porque você ficou tão focado no como isso acontecer que você esqueceu de se imaginar como seria estar recebendo isso? Como você iria se sentir? Como que você iria, quem você iria se tornar tendo aquilo que você vai fazer com essa coisa? Porque você ficou mais mentalizando a forma como isso vai acontecer do que de fato como vai ser quando isso chegar. Então isso atrapalha a entrega do universo. E você fazer isso atrapalha o universo te entregar também pelo motivo de que quando você deseja uma coisa, que você determina algo, aquilo você pode ter certeza que vai vir muito melhor para você do que você consegue imaginar. Porque na mentalidade que você está mentalizando, desejando isso que você quer, você lembra que a gente falou lá no começo que a gente está mentalizando, a gente está desejando com a personalidade, com a identidade, com as informações que a gente tem naquele determinado momento. A pessoa que vai receber isso, o você do futuro que vai receber isso que você quer, é um você mais evoluído, é um você que tem mais informações, é um você que tem uma perspectiva até sobre aquela coisa muito melhor do que você tinha na hora que você desejou. Então, o universo ele vai trabalhando de formas misteriosas para te entregar aquilo de uma forma muito melhor do que a minha eu de agora consegue imaginar para a minha eu do futuro. E se você busca cada dia se tornar uma pessoa melhor, trabalhar de uma forma melhor, buscar mais meios de você crescer, evoluir, estudar, não crescer somente no seu âmbito profissional, mas no seu desenvolvimento pessoal, em você como pessoa, você pode ter certeza que o universo ele vai se adequando à sua realidade para que as coisas se tornem cada vez melhores para você. Mas você tem que ter muito claro na sua mente que durante esse processo, durante esse caminho, vão sim haver obstáculos, vão sim haver tempestades. O nosso erro é achar que tudo vai ser flores durante esse processo. Então aí você vai lá, determina que você vai fazer tal coisa e que vai ser sempre muito simples, muito fácil, porque a gente não prevê os obstáculos, a gente só prevê o caminho reto, a gente não vê os buracos que estão ali naquela estrada, né? Mas não é que você tem que também ficar colapsando as coisas ruins, mas é você saber que o que for surgindo de dificuldade durante esse processo não é algo que é para te impedir de chegar até onde você quer chegar, mas são coisas que vão te ajudar a se tornar a pessoa capaz de sustentar e conseguir manter aquilo que você quer. Porque imagina que você quer, tá desejando aí para o universo um carro automático, uma BMW automática de 2025, nem sei se tem 2025, 2026, enfim. Você está desejando um carro super moderno, super atual, e você nem sabe dirigir automático, você só sabe dirigir manual. Então você precisa se tornar a pessoa que dirige o carro automático. Porque imagina que você consegue colapsar isso, ele vai ficar lá na sua garagem guardado, porque você não consegue dirigir. Então percebe que é você se tornar a pessoa que vai conseguir sustentar esse sonho, que vai conseguir manter esse sonho vivo, que vai conseguir usufruir disso que você está desejando. Então, ao invés de você enxergar essas questões no universo, no seu caminho, como algo negativo, você passa a enxergar essas coisas como algo que faz parte do processo, algo que vai fazer você crescer como pessoa, você crescer como ser humano, você se tornar um lugar bom para o que você quer ficar e que goste de ficar com você. Assim, por exemplo, é um relacionamento, quando você faz lá a sua lista
das coisas que você quer do seu relacionamento, do homem que você quer, da mulher que você quer, como você quer que ela seja, como que você quer, que dos gostos que você quer, gostaria que ela tivesse, que são parecidos com os seus, os lugares que você pretende viajar, que sejam gostos de lugares que vocês gostem também, os dois gostem. Então, você precisa ir se tornando uma pessoa que a pessoa que você tanto deseja queira estar com você. Porque se você se mantém com os defeitos que você tem hoje, que foi exatamente esses defeitos que fizeram as outras pessoas se afastarem, você não vai conseguir manter esse bom relacionamento. Às vezes você deseja um relacionamento saudável, mas você ainda não é uma pessoa saudável de convivência. Então você não vai conseguir manter aquele relacionamento. Quando as coisas saem fora do planejado, na verdade, elas não estão saindo fora do planejado, elas estão se alinhando para o que você planejou chegar para você de uma forma melhor, de uma forma mais inteligente, de uma forma que vai ser bom de ficar, bom e fácil de manter também, sabe? Esses dias eu assisti um podcast de um homem que falava que no momento que ele mais faturou na empresa dele foi o momento que ele teve um colapso, que ele teve uma crise de pânico, um ataque de pânico, e ele não conseguia entender, porque a conta bancária dele estava cheia, ele não precisava de nada, que era tudo que ele tinha corrido tanto atrás para conseguir, mas ainda faltava alguma coisa. E quando a gente percebe esse tipo de história, que muitas vezes também você já desejou muita coisa, você planejou algo, e quando chegou você não se sentiu tão realizada, você não se sentiu tão realizado, tão feliz com aquilo, mesmo que aquilo estivesse ali nas suas mãos, que você tanto quis, você olha e fala, tá, mas parece que ainda falta algo, parece que não era exatamente isso. E é justamente por isso, porque você não se tornou a pessoa. Porque o Joe Dispenza fala uma coisa que é o seguinte: você não deseja o sonho em si. O que você deseja é o estado de ser que aquilo vai te proporcionar. Você, na verdade, deseja se tornar a pessoa que tem aquilo. Então, você precisa realmente se tornar a pessoa que vai fazer com que aquilo encontre um bom lugar para ficar. O James Clear, também no livro Hábitos Atômicos, ele fala que o que nós almejamos não é o hábito em si, mas a mudança de estado que ele proporciona. Então, quando você deseja, quando você planeja ter uma vida mais saudável, uma alimentação melhor, uma rotina muito melhor, seja de treino, de estudo, de trabalho, o que você está almejando ali não é de fato exercício físico, mas como você vai se sentir sendo a pessoa que pratica esse exercício. Você então está almejando se tornar esta pessoa. E é isso que eu tanto trabalho aqui no meu canal, que eu tanto trago aqui para vocês, que eu tanto quis deixar como uma marca dentro de tudo que eu faço, do meu podcast, que eu falo sobre coisas para vocês, iniciou agora, e no meu método, em tudo que eu crio, tudo isso são coisas que eu quero mostrar para vocês e que eu tento sempre buscando lá da raiz, buscando de fato do que está lá embaixo da terra, da semente. Eu sempre tento plantar essa semente em vocês para que vocês entendam que o que você quer não é uma rotina perfeita. O que você quer não é um corpo perfeito, você quer se tornar a pessoa que se sente bem tendo aquele corpo, que se sente feliz conseguindo chegar no final do seu dia e olhando para a sua agenda e percebendo que você conseguiu cumprir tudo que estava ali proposto, que você pegou a sua meta ali, que você fez no começo do ano, e você começar a ticar as coisas que você conseguiu realizar, e você olhar para aquela lista e lembrar de quem você era quando você escreveu aquela lista, e você agora olha para aquela lista e fala, meu Deus, que incrível, olha tudo que eu consegui conquistar em 365 dias. Por isso que eu não venho sempre... às vezes eu penso, será que eu deveria trazer mais coisas de fato funcionais? E às vezes eu trago sim muita coisa sobre hábito, sobre mentalidade, mas o que eu quero que vocês entendam é mais ainda sobre o que eu trago de mentalidade, porque é você entender que é o que você pensa e o que você sente que vão determinar o que você
tem na sua vida, o que você cria na sua vida, o que vai manifestar, porque a manifestação nada mais é do que uma energia que foi colapsada em algo. Então, quando eu desejo ter uma câmera, para que eu quero uma câmera melhor? Para que eu traga conteúdos melhores, para que eu tenha uma qualidade de vídeo melhor, para que vocês tenham uma sensação melhor quando vocês assistam. Então, eu quero trazer sensações. Não quero um objeto em si, não quero ter o objeto só por ter, eu quero trazer, proporcionar coisas, ter a gratificação de poder proporcionar qualidade naquilo que eu trago. Então percebam que é muito mais sobre a mentalidade do que sobre de fato o que você faz na parte material. É isso que eu quero que vocês entendam, que quando você pensar que as coisas saíram fora do seu planejado, na verdade não saíram, é que elas estão se alinhando, porque a gente tem uma mania muito feia de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E aí, quando não acontece, a gente acha que saiu do planejado. Quando você manda o seu currículo para determinada empresa e ela recusa o seu currículo, e você olha e fala, meu Deus, o que eu planejei deu tudo errado. Mas, na verdade, não. Depois de uns 6 meses, surge uma outra oportunidade que era muito melhor, que você enxerga que tudo aquilo que aconteceu foi necessário, foi preciso acontecer daquele jeito. Quando, no começo do ano, eu já tinha decidido mentalmente, isso também é uma outra coisa que eu quero, antes de chegar nessa parte, falar para vocês, que a partir do momento que você decide algo para sua vida, tudo vai acontecer para que esse algo se colapse na sua realidade. Não importa a forma como você planeja, não importa a forma como você quer que aconteça. O fato de você decidir já é tudo que o universo precisa para poder te entregar tal coisa. No começo do ano, eu já tinha decidido que o meu trabalho 100% seria digital, que meu trabalho 100% seria remoto e que eu iria dedicar toda a minha energia para isso, para falar sobre isso que eu falo hoje, desenvolvimento pessoal, mentalidade, cocriação, manifestação, física quântica e tudo, psicologia comportamental, tudo que permeia esse assunto. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, que eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu não vou mais ficar pulando de galho em galho. Mas naquele momento que eu tomei aquela decisão, eu não podia simplesmente chutar o balde e falar, vou agora sair dos meus 2 empregos, porque naquela época eu trabalhava 10 horas por dia. Então eu saía de casa às 6 horas da manhã e só voltava às 6 horas da tarde. Eu não tinha horário de almoço, eu não tinha nada. Então, era um trabalho emendado no outro. Eu tinha 30 minutos de almoço entre um trabalho e outros 30 minutos. Eu tinha que trocar de roupa, almoçar e chegar no outro lugar. Tinha tomado a decisão, mas eu ainda não era a pessoa que podia viver aquela realidade. Porque quando você determina algo que você quer, que você decide que você vai se tornar aquela pessoa, não é no minuto seguinte que você se torna. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, ficou mais fácil, porque aí eu comecei a entender o que eu faria para fazer com que a minha realidade fosse daquela forma e como a minha realidade seria no momento em que eu conseguisse. Vocês estão conseguindo entender? Ou tá ficando muito complexo? Deixa nos comentários também se estiver ficando muito maluca essa conversa. Mas tá, eu já tinha a decisão, eu já tinha entendido como seria a minha rotina quando essa decisão se colapsasse na minha realidade. E o que eu cometi foi um erro, que foi exatamente querer controlar como aquilo aconteceria. Então, eu tinha determinado na minha mente que a minha demissão, eu iria pedir a demissão em outubro. Então, eu já tinha pensado, eu tenho certeza que eu vou sair desse trabalho. Foi um trabalho que eu desejei, que eu manifestei, tanto que quando, é até uma história para um outro vídeo, caso vocês queiram, que eu até brincava com o meu esposo, eu sempre sonhei em trabalhar naquele lugar, achava que era, assim, um ápice para a minha carreira como psicóloga, e eu queria muito entrar nessa empresa. E aí, quando a gente passava na porta, eu apontava para lá e falava para o meu esposo, que também foi uma manifestação, meu esposo falava assim: eu amo trabalhar nesse lugar. Olha, é aqui que eu trabalho. E eu nem tinha sido chamada para entrevista ainda, mas toda vez eu passava na porta e falava: eu trabalho aqui, sabia? Eu trabalho aqui.
E aí ele ria e a gente brincava disso, mas na minha mente eu realmente já trabalhava lá, já me imaginava usando uniforme e tudo mais. E quando chegou no segundo ano de trabalho lá, já no primeiro eu já fui percebendo coisas que eu já não me identificava, que já não fazia sentido. Mas aí no segundo ano eu fui para outra área dentro da mesma empresa que eu me identifiquei muito mais, que eu estava me sentindo muito mais feliz e realizada. Mas nesse meio tempo, o meu trabalho digital começou. E eu comecei a me sentir muito mais realizada fazendo isso do que eu já me sentia fazendo aquilo. Não é que eu odiava aquele trabalho, eu amava o que eu fazia, amava muito mesmo. Posso dizer que amo, mas eu sentia que não era aquilo, não daquela forma. Então eu fui encontrando formas de chegar na minha 100% da minha realização. E aí, quando eu entendi que de fato eu me sentiria 100% realizada fazendo isso que eu estou fazendo hoje, foi onde eu tomei a decisão. E aí eu falei, ok, decisão tomada. Em outubro eu vou pedir meu desligamento, seja o que Deus quiser. E era carteira assinada, se eu pedisse meu desligamento, eu perderia todos os meus direitos. Mas eu também, ao mesmo tempo que eu mentalizei isso, eu também mentalizei assim, tá bom, universo, mas se tiver a possibilidade de eu ser desligada, para mim seria muito melhor. E pensei, só passou pela minha cabeça isso e esqueci. E continuei ali mentalizando. Quando eu sair, eu vou continuar 100% nisso, vou fazer tal coisa. E aí eu fui me tornando a pessoa que já fazia no tempo que eu tinha. E aí, de repente, veio o meu desligamento. Mas o que que eu tinha planejado? Outubro. E o meu desligamento veio em abril, praticamente um mês depois de que eu tinha tomado a decisão. Eu quero deixar isso para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas o que que aconteceu? As coisas saíram fora do meu planejado, porque foi muito antes do que eu esperava, mas acabou sendo muito melhor do que eu tinha planejado. E isso eu não fui entender na hora do meu desligamento, eu fui entender agora. Isso agora a gente está em agosto. Vai fazer 4 meses que isso aconteceu. E tanta coisa aconteceu na minha vida nesse tempo que abril, março, maio, junho. Em maio, eu vim para a Espanha. Em maio, eu fui praticamente solicitada para vir aqui para a Espanha para ajudar a minha mãe em um tratamento de saúde dela. O que eu quero deixar aqui com vocês? Que as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer. Você acha, quando eu tomei aquela decisão, que eu fiz o planejamento para outubro, eu achei que era o melhor para mim. Mas, na verdade, o universo já sabia que quando eu tomasse essa decisão, se eu não tivesse tomado essa decisão, provavelmente eu não teria vindo para a Espanha, eu não teria sido desligada, as coisas não teriam acontecido dessa forma. Mas quando eu decidi, ele falou: ok, você tem isso para fazer e você decidiu fazer. Você decidiu que isso aconteceria dessa forma e agora você tem a permissão de ir lá ajudar a sua mãe. Você vai conseguir fazer isso. Então foi onde minha mãe recebeu um diagnóstico. Até hoje eu ainda não quero falar sobre isso abertamente, porque como ainda é uma ferida aberta, eu ainda estou, né, a gente ainda está passando por esse processo, mas o que eu tenho a dizer é que é uma doença muito difícil. Foi necessário um tratamento muito longo e aí praticamente um mês depois que isso aconteceu foi quando ela recebeu o diagnóstico. E aí, um mês e meio depois, eu já tinha vindo para cá, já estava a caminho daqui, já estava com tudo planejado. E em maio eu vim para a Espanha e estou aqui até hoje. Nada disso teria dado certo se eu não tivesse tomado a decisão lá atrás. Então, entendam que quando você pensa que está saindo do planejado, na verdade não está. É o universo que está encontrando formas de fazer com que aquilo que você pediu se tornasse muito melhor do que o que você desejou. Eu tenho muitos planos da minha decisão que ainda não se realizaram, que estão no processo, que estão acontecendo, mas que de fato está acontecendo muito melhor do que eu esperava, muito mais rápido do que eu esperava. É isso que eu quero que vocês fiquem desse vídeo, que quando as coisas saírem do planejado, o título desse vídeo é isso, né? O que fazer quando tudo sai do planejado? Não faça nada. Quando tudo sai do planejado, continue seguindo o fluxo do seu planejamento e o que vier, aceite. Não tente mudar a rota tantas vezes, não tente se vitimizar, achar que o universo não quer te entregar o que você deseja. Ele quer, só que ele tem as próprias formas de fazer isso e não cabe a você
decidir de que formas isso vai acontecer ou não. O que cabe a você é se manter de pé, fazendo o que você tem que fazer, fazendo a sua parte. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me conta aqui nos comentários o que que você mais se sentiu tocada, o que que mais fez sentido aí para você na sua realidade. Eu fico muito feliz pelo meu caminho ter se cruzado com o seu. Se inscreve aqui no meu canal, deixa um hype aqui nesse vídeo e para esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas. E espero que você continue me acompanhando. Vou deixar alguns links aqui na descrição, que são links no meu podcast, no meu Instagram, para você me acompanhar também em outras redes. E não se esqueça, não desanime, não desista do que você deseja, as coisas vão acontecer, só que não da forma como a gente quer que aconteça, não é no nosso controle, não importa como vai acontecer, simplesmente tenha fé. Ter fé não é você querer saber como vai acontecer, é você simplesmente acreditar que vai acontecer e simplesmente só fazer a sua parte. O que você tem que fazer para que isso se torne realidade? O como isso vai chegar para você não te interessa. Interessa apenas ao universo. Se você está interessada nesse assunto também, maratone outros vídeos aqui no meu canal. Tem uma playlist que se chama Aprendendo a Cocriar e lá tem vários e vários conteúdos que vão te ajudar a se entender melhor e a cocriar uma realidade muito melhor e muito mais próspera. Um beijo e até o próximo vídeo. Sempre que nós escolhemos um caminho, automaticamente nós estamos abrindo mão de outros caminhos. Toda escolha tem consequências, sejam elas positivas ou negativas. Por isso que escolher é você pensar, avaliar as opções que você tem, considerar os resultados que são possíveis depois dessa escolha.